Primeira participação do nosso auditório virtual. O que fazer para aliviar a cólica? Quem pergunta é a Daiane, doutor Zé Bento. Então, Daiane, bom, primeiro, eu estou achando que a cólica que você tem é a cólica menstrual. Esse tipo de cólica, existem dois tipos de cólica de menstruação. Uma cólica que é primária e a cólica secundária. Nossa, doutor, o que é isso? Eu tenho cólica, estou me sentindo mal, o senhor já vem que tem dois tipos de cólica? Bom, aquela cólica primária, Daiane, é aquela cólica que você não tem nenhuma razão orgânica, não tem nenhuma doença que justifique aquela dor que você está sentindo durante a menstruação. E aquela cólica secundária, a gente também chama, os médicos chamam de dismenorreia, quer dizer dificuldade. Menorreia quer dizer menstruação. Então, qualquer dificuldade que você tem durante a menstruação, nós chamamos de dismenorreia. É uma dismenorreia, então, secundária. É quando você tem alguma doença que justifique aquela cólica. Então, por exemplo, um mioma, um pólipo, uma feridinha no colo do útero e uma endometriose, que é a maior causa de cólica hoje que a mulher tem quando é secundária, é essa cólica de endometriose. Agora, o que você pode fazer, então, para primeiro definir que tipo de cólica que você tem? É uma primária? Ah, se é uma primária, é uma cólica porque eu tenho muita prostaglandina. É uma substância que aumenta durante a menstruação. E você tem remédios para isso. Você vai no médico, ele vai te dar um remédio anti-prostaglandina e você vai melhorar dessa cólica. É fundamental, então, que você procure o seu médico para saber se você tem essa cólica secundária. A cólica secundária é quando você tem alguma doença. Enquanto você não tratar essa doença, essa cólica não vai embora. Agora, e a cólica? Estou sentindo agora, doutor Zé Bento. Tem alguma coisa em casa que eu possa fazer para aliviar essa dor? Pode. Você pode esquentar a região. Sabe aquela bolsinha quente que a sua mãe, a sua avó fala para você colocar na região do abdômen? Isso melhora, porque isso dá uma vasodilatação na região e dá um certo conforto. Atividade física. Atividade física você aumenta a endorfina. Você aumentando a endorfina, você vai e tem um efeito anti-inflamatório também na região. Fazer uma acupuntura, uma massagem. Tudo isso pode melhorar bastante essa cólica, principalmente a primária, aquela que não tem uma doença por trás. Doutor Maurício, tão importante para as mulheres ter o conhecimento sobre o que fazer no caso de cólica, para os maridos, para os companheiros também, né? Para eles também poderem ajudar, porque isso afeta diretamente aos homens. O caso de hidratação, tomar água, nesse caso de cólica, funciona também? Ele ajuda, Fernando, mas é um auxílio que não é tão relevante quanto, obviamente, o exercício físico, quanto as outras questões que o doutor Zé Bento comentou. Agora, doutor Maurício, o exercício físico, o doutor Zé Bento também falou do exercício físico, dá uma vontade louca de ficar largada no sofá sem fazer nada. Vale a pena mesmo pensar em fazer uma caminhada para aliviar a cólica? Porque não dá vontade. Vale muito a pena, Maria. Eu acho que todo o começo do exercício físico é muito penoso. Mas a partir do momento que a mulher começa a fazer exercício físico regrado, começa com uma caminhada, isso vai aumentando gradualmente, ela vai tendo mais facilidade e mais vontade de fazer exercício físico. E é impressionante o que o exercício físico melhora o sintoma de dores em geral e principalmente as cólicas menstruais. Vamos então fazer o nosso tradicional mergulho pelo corpo humano. Doutor Zé Bento, você pode me acompanhar, por favor? Que a gente vai falar um pouquinho sobre menstruação. A gente já falou do que alivia a cólica, mas vamos entender melhor o que está acontecendo dentro do nosso corpo quando a gente menstrua ou um pouquinho antes de menstruar. Vamos lá. Bom, a menstruação começa no cérebro. Começa a formação, então, de um hormônio chamado FSH-LH. Existe toda uma modificação nessa região. Essa região que nós chamamos de endométrio. É a camada interna do útero. Essa camadinha interna do útero, se a mulher não engravidar, ela vai ter uma descamação, esse sangue então vai sair pela vagina e vai sujar então o absorvente. Então, a menstruação é a descamação do endométrio, que é a camada interna do útero e que vai sair pelo absorvente. O problema é que, como o doutor Maurício vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, é que esse sangue menstrual, esse endométrio, também sai pelas trompas e cai na cavidade abdominal. Então vamos falar um pouquinho disso, porque isso se chama endometriose. Tem muita dúvida sobre esse assunto. Vem cá, doutor Maurício, por favor, para a gente ajudar um pouquinho, especialista em endometriose. Vamos ver aqui então isso que o doutor Zé Bento falou. Opa, cuidado aí que tem um degrauzinho aqui. Olha lá.
Então, endometriose é quando aquele tecido que está dentro do útero, ele se implanta fora do útero. Então, aqui é uma visão externa do útero. Nós podemos ver os ligamentos entre o útero e os ovários, a região que fica entre o útero e a bexiga, ou eventualmente até atrás do útero, perto do intestino. E quando esse tecido, que chama endométrio, se implanta fora do útero, ele vai gerar dor e vai gerar dificuldade para engravidar. A gente sabe hoje que uma das principais causas de dor pélvica na mulher é esse implante fora do útero que chama endometriose, e uma das principais causas de dificuldade para engravidar também é esse tecido que está fora de lugar. Doutor Maurício, para os médicos e também para a mulher é muito difícil esse diagnóstico da dor causada pela endometriose, né? Porque são dores que se misturam também, cólicas que se parecem. Era mais difícil antigamente. Hoje, o diagnóstico da endometriose é muito mais simples do que se fazia, principalmente porque se desenvolveu formas de, primeiro, do médico fazer um diagnóstico pelo exame clínico. Acho que a primeira coisa é o médico pensar no problema, perguntar corretamente para a paciente sobre o problema e fazer um bom exame físico. Fazer um bom exame de toque vaginal, fazer um bom exame ginecológico completo. Agora, hoje em dia, desenvolveu-se formas menos invasivas de se fazer esse diagnóstico, e principalmente através de métodos por imagem. Então, hoje existem métodos por imagem dedicados com preparo intestinal, e onde a paciente pode, através de um ultrassom especializado em endometriose, ter uma boa noção sobre a possibilidade dela ter esse tipo de problema. Doutor Maurício, esse tipo de diagnóstico está disponível no Sistema Único de Saúde ou não? Ele tem, hoje, os hospitais públicos, eles estão sendo capacitados gradualmente para fazer esse diagnóstico. E a gente sabe que hoje isso está melhorando muito o diagnóstico do problema. Vamos falar um pouquinho do tratamento da endometriose. Antes, a gente só vai mostrar aqui nesse modelo, porque aqui a gente também tem focos de endometriose, né, doutor? Então, como eu falei, olha, o endométrio é essa camadazinha aqui dentro do útero. Essa camada, quando descama e vai molhar então o absorvente, ela também vem pela tuba uterina. Isso acontece em todas as mulheres, todas, 90% das mulheres. Só que apenas 10 a 15% das mulheres, esse sanguinho colocado aqui nessa região, que é a região que está para fora do útero, na fase interna, mas dentro do abdômen da mulher, né, que vai grudar e vai se desenvolver. Você vê aqui, ó, esses pontinhos, tá vendo esses pontinhos aqui, ó, aqui mais tem arroxeados? Aqui. Então, aqui é na vagina já. Aqui é uma endometriose específica dentro do miométrio, dentro da camada interna do útero, nós chamamos de adenomiose, mas a grande maioria das vezes a endometriose é externa. E qual é o tratamento? Existem formas hoje de se tratar esse implante fora do útero por via de cirurgia, por via de um procedimento que se chama laparoscopia, onde, por um procedimento cirúrgico de pequenas incisões, o médico consegue olhar, fazer o diagnóstico definitivo e retirar os focos, cauterizar os focos, enfim, dentro dessa possibilidade, ou de tratamentos medicamentosos, que às vezes são complementares ao tratamento cirúrgico. Quem tem uma cólica assim muito violenta deve desconfiar que talvez tenha endometriose. Sempre. Eu acho que é muito importante, toda vez que a paciente começa a ter cólicas incapacitantes, ou seja, que dificultam que a mulher exercite as suas atividades físicas, que ela possa procurar o médico e efetivamente para fazer o diagnóstico da doença.